Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse módulo de entrevista. E nessa aula a gente vai falar sobre aquela pergunta do futuro, assim, né? O que você quer fazer daqui 5 anos ou daqui 10 anos? 5 é o mais comum, 10 aparece de vez em quando. Vou focar no 5, mas assim, extrapolem para 10, caso essa seja a pergunta. É bom preparar, mas a preparação para elas duas é do mesmo jeito. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente fica inseguro em, será que eu preciso falar um cargo? Será que eu preciso falar quanto de dinheiro eu quero estar fazendo, qual é o salário que eu quero? Será que eu preciso falar quantas pessoas eu vou ter embaixo de mim? Tipo, gente, essas coisas específicas você não precisa saber. Ninguém sabe. Assim, uma das coisas que a empresa pede, procura muito hoje em dia, inclusive, é flexibilidade, é conseguir roll with the punches, né? Então você vai ali ganhando uns socos e vai ajustando e vai mudando o caminho, adaptando para o que precisa ser. Então, esse tipo de coisa de ser agile, de adaptar, de ser flexível, vai quase contra a ideia de que você tem algo estabelecido passo a passo e saber onde você vai estar daqui a 5 anos. Tipo, eles querem que você tenha flexibilidade para mudar de país, talvez, ou para mudar de área, ou para mudar, enfim, de cidade. Então, mas eles querem que você saiba onde é que eu vou estar daqui a 5 anos. Então, a primeira reação é parecer que isso é algo contraditório e que isso é algo que como é que eu vou responder isso sem passar a ideia de que eu tenho como fala isso? A impressão, ou não é bem impressão, mas assim, que eu sou tão quase arrogante a ponto de achar que isso tá sob o meu controle. Porque na verdade todo mundo sabe, né? As coisas não estão totalmente no nosso controle. A gente faz o que tá dentro do nosso controle, né? Da nossa bolha de controle, mas onde a gente vai parar daqui a 5 anos tem um monte de coisa que pode acontecer. Então, eu acho que daí que vem a dúvida que muita gente tem, tipo, como é que eu vou passar isso com um certo equilíbrio entre flexibilidade e ter um planejamento. Então, por isso que a primeira coisa, a primeira dica que eu tenho é esqueçam os cargos, o dinheiro, o passo a passo, o nome da posição, quantas pessoas vão estar reportando para você, onde você vai estar morando, nada disso. Tá? O negócio é muito mais abstrato, o negócio é muito mais genérico, porque a intenção ali é saber que você tem um planejamento, você tem um objetivo, você faz as coisas com consciência. Consciência é a palavra. Então, eu sempre falo pra vocês, gente, não estejam fazendo as coisas sabendo o que vocês estão tirando dali. Então, quando você tem um objetivo, ele não precisa ser uma coisa específica, mas ele tem uma direção. Sem uma direção, a gente pode ir para qualquer lado, a gente pode ir para trás, para o lado, não importa, a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, o que a empresa está tentando avaliar nesse momento é se você tem consciência de como as coisas que você está fazendo hoje estão te aproximando de um objetivo. Tá? Eles querem ver se você tem essa estrutura na sua cabeça, realmente esse planejamento. E não é um planejamento de passo a passo, de até tal mês eu quero, sei lá, eu quero ser isso até antes dos 35 anos. Não é isso. É para onde você tá indo? Você sabe para onde você tá indo? Essa pergunta é quase isso. Tipo, você sabe para onde você tá indo? Você sabe para onde você quer ir? Você com base em que você toma suas decisões? Por que que você, como que isso aqui vai fazer parte de uma história ou de uma jornada se você não sabe para onde você está indo? Então eu acho muito importante, primeiro, o primeiro passo para começar é se preparar para essa resposta, é entender qual caminhada você fez até agora. Porque eu espero que não seja o caso, mas se for o caso, a gente tem sempre tempo para resolver, de que você tomou decisões para te aproximarem de alguma coisa agora, né? Assim, nos últimos anos, para você chegar onde você está agora. Então, essas decisões foram conscientes? Você fez aquilo por uma razão específica? Eu quero fazer isso, então eu estudei aquilo. Então eu me inscrevi para aquela outra coisa. Então eu me envolvi com aquele outro projeto. Então, qual que é esse centro, esse núcleo da sua história, esse core da sua história que vai realmente conectar os pontos das suas experiências ao longo dos últimos anos para chegar onde você está. A partir daí, qual é a continuação dessa sua história? Para onde você está tentando ir?
Então, eu gosto muito, eu não sei exatamente, igual, eu vou falar muito assim de mim quando eu tava aplicando. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer de cargo especificamente, mas eu tinha sempre a intenção de trabalhar com inovação e com bem de consumo. Tem milhões de opções, milhões de oportunidades, milhões de empresas que eu poderia trabalhar e áreas e focos. Então, eu não tinha isso de um jeito super específico, mas eu tinha esse centro, essa direção de que eu quero aprender coisas que sejam relevantes para essa história. Então, o seu objetivo daqui 5 anos pode ser ter chegado num ponto em que eu entendo o processo de inovação da empresa, eu consigo contribuir para o processo de inovação da empresa, eu quero ter adquirido experiências do lado comercial, do lado de, sei lá, operações, para que eu consiga juntar isso de modo a poder dar uma melhor em relação à inovação. Então, vocês não precisam ter uma coisa específica, mas uma direção. Entendeu? Qual é a direção que vocês querem ir? Não, daqui 5 anos eu espero já estar conseguindo liderar um time, porque eu tenho a intenção de ser um líder, de ser um gestor. Então, eu imagino que daqui 5 anos eu já esteja com uma maturidade, um nível de maturidade aqui na empresa para conseguir contribuir para treinar outras pessoas, liderar um time nessa área, ou contribuir para o lado comercial, ou conseguir, enfim, não precisa ser específico, tá? Então tirem isso da sua cabeça. Segunda coisa que eu queria falar é não deem informação irrelevante para a empresa. Por exemplo, não, daqui 5 anos eu quero estar casada. Ou daqui 5 anos eu quero estar. Não fale coisas sobre a sua vida pessoal. Ali, quando eles perguntam onde você quer estar daqui 5 anos, é em relação à sua carreira. A não ser que eles perguntem especificamente, o que seria meio esquisito, na verdade. Eu acho que entraria na pergunta bizarra, tipo, você quer estar casado daqui 5 anos? Mas, de maneira geral, daqui 5 anos eles querem saber onde você vai estar na sua carreira. Então, cara, eu quero ter já adquirido conhecimento suficiente sobre a empresa que eu possa contribuir para colocar um produto no mercado. Eu quero sei lá, se eu estou aplicando para uma vaga de vendas, eu quero poder já ter uma conta minha, então, no meu caso, né, nossas contas são supermercados. Eu quero poder já estar liderando uma das nossas contas para alguns dos supermercados, ou eu quero ter feito a minha rotação. Quando faz programa de trainee, então, você sabe ali 2 ou 3 anos o que você vai fazer. Eu quero ter concluído meu programa de trainee com sucesso e ter adquirido essas habilidades em áreas diferentes, mas que eu possa realmente aplicar para a área comercial ou para a área técnica, entender, trazer esse outro lado para a área que eu for alocado. Então, as coisas podem ser genéricas, mas que tenham uma direção. Você tem que saber um mínimo de onde você está querendo ir. Então, não foquem em detalhes, em tentar descobrir detalhes, em tentar descobrir passo a passo, que vocês não vão conseguir. Vocês vão ficar frustrados com essa pergunta. A ideia ali é entender para que lado você quer desenvolver sua carreira. O que significa desenvolver sua carreira para você? Né? Você tem áreas que você queira conhecer, você tem um tópico específico que você goste, você tem, sei lá, qual é a sua ambição em relação a isso, você tem expectativas em relação a isso, mas de maneira flexível ainda. E vocês podem falar isso na resposta de vocês. Claro, eu estou super aberta, eu adoraria morar fora, mas claro, estou super aberta para estar aqui no Brasil ainda. Quero construir na direção tal e tal, quero poder ajudar o lado, sei lá, de vendas ou de nossa integração na zona global. Ou tenha alguns objetivos em que você mostre qual tipo de contribuição você quer fazer e para qual área você quer se desenvolver. Eu acho isso muito importante. Entender também quais tipos de experiências você gostaria de se expor ali. Porque pode ser que você queira, sei lá, eu quero ir para pesquisa e desenvolvimento. Mas eu acho importante conhecer o lado comercial. Eu estou fazendo uma coisa de trainee, então, né, trainee é natural rodar. Mas eu acho legal vocês comentarem isso, tipo, eu quero ter. Como vai ter o programa de trainee, eu espero que em uma dessas rotações eu adquira conhecimento sobre o lado comercial, que é uma coisa que eu não domino tanto, tenho uma bagagem mais técnica. Então, eu quero me desenvolver mais esse lado de mercado, de marketing, de entender como a nossa empresa funciona, para que eu traga essas ideias para desenvolver melhor a área tal, que é a área que eu tenho vontade realmente de traçar a minha carreira. Ou sejam genéricos no cargo e no nível, mas sejam específicos na direção e nas vontades que vocês têm de se desenvolver.
Espero que tenha ficado claro, gente. Não fiquem tão desesperados. Essa pergunta é muito mais para ver se vocês agem de forma consciente. Se vocês escolhem as coisas que vocês querem fazer, porque vocês querem tirar dela uma experiência específica que vai te aproximar de um objetivo. Então, esse exercício não é só importante para responder essa pergunta na entrevista, mas é importante pra gente. Porque quando a gente tem esse objetivo em mente, toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente entende se aquilo está aproximando a gente ou não desse nosso objetivo. E primeiro que as coisas ganham um significado maior, porque você sabe, não, eu tô aprendendo isso de marketing, eu quero pesquisa e desenvolvimento. Ah, não, mas eu sei que isso vai me dar uma bagagem boa para aplicar lá. Então você tem uma razão maior, você tem uma motivação maior e você presta atenção e absorve aquela informação de um jeito muito mais claro quando você tem isso traçado. Então, esse exercício é super importante de maneira geral, mas na hora de responder, não se apeguem a detalhes, não falem sobre coisas da vida profissional, fiquem no âmbito profissional mesmo, mas direção, objetivo, o que eu quero aprender. Foquem nisso, beleza?